O caminho, a verdade. Graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso e seja muito bem-vindo ao Momento Tutoria. Há certo tempo, muito recente, uma pessoa me trouxe uma reportagem que saiu em uma mídia de rede nacional falando sobre um problema que teve em uma igreja em determinada localidade. Foram vários problemas e entre esses problemas, uma das coisas que evidenciaram foi as contas da igreja e com acesso à informação que tiveram, eles divulgaram o salário do pastor. Uma igreja grande, de grande expressão, em uma grande cidade do país e uma das localidades onde a remuneração média das pessoas é maior do que os demais locais do Brasil. E essa determinada pessoa virou para mim e falou assim: é um absurdo um homem de Deus, um pastor, ganhar um dinheiro desse, um salário desse. Ele tinha que fazer igual ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo recusou o salário. Ele abriu mão do salário dele, ele abriu mão da ajuda, abriu mão das ofertas e foi trabalhar, né? Foi tecer redes para não ser pesado aos irmãos. Eu falei, pera aí. Você está querendo me dizer o que é bênção? Você está querendo me dizer que na Bíblia diz que o apóstolo Paulo recusou ofertas para não ser pesado aos irmãos? É isso mesmo? E ele falou sim. E eu queria trazer a situação para vocês aqui, para que a gente possa refletir. Eu preciso deixar muito bem claro que o nosso objetivo aqui não é de um estudo detalhado. Eu estou trazendo um vídeo, um conteúdo em forma de resposta a essa condição, até para agregar e somar também para os nossos alunos da formação teológica. Então, nós não vamos aqui, eu não vou ter tempo aqui para nós abrirmos Bíblia, de trazer referências, de estudos aprofundados, eu não vou abrir comentário com vocês, mas eu vou trazer um conceito em aberto para que a gente possa refletir. E uma das coisas que essa pessoa enfatizou é que justamente o seguinte, quanto mais espiritual eu sou, menos apego eu vou ter ao dinheiro. E, em contrapartida, também, quanto mais dinheiro eu tiver, menos espiritual eu serei. Né? E ele criticou, né, na visão dele, na opinião dele, um líder, um pastor, ele não pode ter uma boa remuneração. Antes de nós tratarmos sobre isso, eu preciso trazer uma definição, né, base, certo? Isso é para todo cursinho de introdução à teologia, ele precisa, o básico em teologia, ele precisa levar esse conhecimento para as pessoas. O primeiro dele é sobre a definição do que é a hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que vai se especializar na interpretação dos textos bíblicos. Então, através da hermenêutica, nós vamos entender o que de fato, na natureza, no original, o que é que aquele autor, aquele escritor quis dizer de fato. Nós precisamos também tomar uso das ferramentas da exegese. A exegese ela vai aplicar aquele texto para a minha vida no momento agora como cristão. A gente sabe que a Bíblia ela é distribuída no decorrer do seu tempo sobre dispensações, são 7 dispensações. Então, existem coisas que estavam lá na dispensação da promessa, certo? E que ela não pode, ou talvez eu não consiga de maneira literal trazer esse conceito para os dias atuais, que hoje nós vivemos na dispensação da graça do Espírito Santo. Então a exegese vai fazer com que eu entenda o que de fato aquele texto ele quer dizer para mim. E eu preciso falar para você também sobre o contrário da exegese, que é chamada de exegese. A exegese é aquilo que a maioria das pessoas tem praticado. É aquilo que o texto não diz. É quando eu pego a minha concepção, quando eu pego a minha ideia,
certo? Eu transformo aquele texto para a minha realidade, na minha limitação de entendimento, baseado no meu meio de convivência, das minhas concepções, e aplico aquele texto. Então, quando nós praticamos a exegese, nós estamos muito próximos de cometer uma heresia. E esse é um dos grandes problemas da nossa geração e do evangelho nesse tempo. São pessoas que não se dedicam para entender a profundidade das Sagradas Escrituras. Eles não querem se aprofundar, eles não querem estudar o idioma original, eles não querem estudar sobre os conceitos históricos, filosóficos, arqueológicos, sobre a situação daquele texto. Aquele texto foi escrito em um tempo por uma pessoa, baseado em um contexto, dentro de uma dispensação, para uma cultura completamente diferente da nossa. Então, o fato dessas pessoas não considerarem, né, essas condições, elas acabam transformando o texto de acordo com a sua ideia, da sua mente. Eu acho que é dessa forma, para mim isso aqui é literal, isso aqui é figurado. Às vezes não consegue nem discernir a diferença do literal para o figurado. E como nós vemos aí, né, no nosso Brasil, até grandes autoridades da nação brasileira fazendo uso da Bíblia com argumento errado. Existem posicionamentos de textos bíblicos que são simplesmente informativos, são descritivos. Né? Tá ali só informando, tá narrando uma história. Nem tudo aquilo que está na Bíblia, ele é prescritivo, ele é doutrinário. Então essa autoridade do judiciário, ele quis usar um argumento sobre a diversidade da formação familiar, porque na Bíblia relatava que Abraão, né, teve 2 mulheres. Então o fato da Bíblia estar lá dizendo que Abraão teve 2 mulheres, isso não quer dizer que o texto sagrado está dizendo que é para você ser dessa forma. Né? Quando o texto, por exemplo, fala a situação do contexto de Oséias, do que ele passou, do perdão acerca da questão do relacionamento, há quem diga que a questão da esposa dele era literal, há quem diga que é figurada, mas independente da circunstância, se aquele texto ali, se aquela passagem de Oséias foi figurada ou literal, certo? Nós não podemos tomar aquilo como doutrina. A Bíblia é escrita em linguagens e estilos literários diferentes. Eu preciso entender o que é doutrina, o que é promessa, eu preciso entender o que é alegoria, o que é figurado, eu preciso entender o que é poético, eu preciso entender o que é máximas, o que é o livro de sabedorias. Né? Muitas pessoas leem Salmos, que é um livro poético, como se as coisas fossem literais, e vários exemplos de Salmo não é literal. Muitas pessoas usam textos de provérbios como, né, promessa. Né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, que mesmo depois que ele crescer não se esquecerá dele. Aí tem gente que acha que isso é promessa, ora dizendo, Deus, a tua palavra diz, o Senhor diz. Mas aquele livro ali, esse versículo especificamente, não está se direcionando a uma promessa. É uma máxima, é uma orientação, é uma sabedoria popular. Que se você fizer isso, você tem grande chance de que dê certo. Mas não é uma promessa, não é uma convicção daquilo que vai acontecer de maneira correta. Então, as pessoas não consideram esses aspectos, interpretam a Bíblia do seu jeito, da sua forma, do seu bel prazer, do seu bem entender, e fica aí compartilhando um monte de heresia, colocando o texto fora de contexto, pregando o que não existe, o que não é verdade, pregando filosofia vaga, vã, se subterfugiando em documentos arqueológicos, de tradição, que não tem correlação com a Bíblia. Então nós precisamos ter muito cuidado para que a nossa visão, para que a nossa cultura, o nosso costume de ser e de fazer as coisas não venha desrespeitar a autoridade das Sagradas Escrituras. É sola Escritura. A Escritura, a Bíblia, é mais do que o suficiente, é a palavra completa. E nós precisamos reconhecer essa autoridade da Escritura acima da nossa visão e do nosso costume e da nossa tradição de como fazer as coisas. Então, trazendo esse contexto que essa pessoa trouxe sobre Paulo,
Quando Paulo escreve a Corinto, no segundo capítulo, entre o capítulo 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, o que Paulo estava falando ali naquele momento, a gente precisa analisar o contexto para entender o que ele quis dizer. A gente não vai abrir aqui a Bíblia, eu vou só trazer um conceito generalizado para que você entenda, abra sua mente. Então, lá Paulo ele está citando sobre a dificuldade que a igreja em Jerusalém, certo, estava passando. Então, mediante a situação de que a igreja de Jerusalém estava passando e as demais igrejas das cidades circunvizinhas, né, da Macedônia estavam cientes e algumas delas ajudaram, a exemplo da cidade de Tessalônica e de Filipos. Porém, a igreja em Corinto era uma das mais prósperas, era da umas que mais tinha recurso para poder ajudar e não estava ajudando na proporção. Então, quem tinha menos estava ajudando. E eles que tinham a condição de fazer mais não estavam fazendo. Então, o apóstolo Paulo, quando escreveu eles advertendo acerca disso. E quando ele fala, né, que ele abriu mão, é porque ele queria ter respaldo. Ele queria, né, ter moral, vamos assim dizer, para quando ele fosse pregar para Corinto. Para que eles não tivessem a ousadia, talvez, de chegar e dizer assim, mas você está dizendo que a gente não fez, você está cobrando que a gente tem que fazer pelos outros, mas e você, que ficou sendo sustentado pela gente? Né? Então, ele não quis isso. Ele não quis ter o seu sustento, né, ter o auxílio da igreja de Corinto por causa daquela condição específica de Corinto. Então, por isso que ele agiu dessa forma. O fato dele não ter aceitado dos coríntios não quer dizer que isso é doutrina. Não quer dizer que isso é para se preservar. Porque os outros ajudaram. A gente vê evidência de pessoas que eram muito bem sucedidas, como por exemplo Feber, como Lídia, que auxiliaram o ministério. A própria Bíblia, lá em Atos, vai dizer que no meio a igreja apostólica não havia ninguém necessitado. O que vinha para eles era repartido para a manutenção e sobrevivência dos irmãos e utilizado também na expansão da obra. Né? Então, essa ideia, né, de que o pastor, o obreiro, não deve ser remunerado, não deve ser auxiliado financeiramente pela sua congregação, não é bíblica, certo? E o próprio apóstolo Paulo falou que o obreiro é digno do seu salário. Então, seria, no mínimo, controverso o próprio Paulo, que falou que o obreiro é digno do seu salário, dizer que é para recusar a ajuda e que isso deve ser levado como uma prática doutrinária, né, da posteridade. Então, é muito importante que a gente entenda isso dessa forma. Existem coisas que a Bíblia cita onde ela foi escrita para atingir determinado povo em determinado tempo. Existem coisas que ele escreveu para Corinto, especificamente para Corinto, né, tratando um problema em Corinto. Assim foi a questão das mulheres que ele orientou que não pregassem. Assim foi a questão do véu. Aquilo ali não é algo doutrinário, não é para se tornar estrutura de doutrina. Aquilo ali foi uma questão que Paulo tratou especificamente para Corinto. E tratando com mais detalhes esse conceito, nós precisamos entender que nós recebemos uma influência cultural muito grande, muito forte de outras culturas. Nós podemos ver, por exemplo, como evidência, no período onde a igreja, dentro ali entre o 3º e 4º século, né, de quando Constantino se estabeleceu e firmou esse acordo entre o Estado e a igreja, a igreja passou a ter acesso a um patrimônio, né, que era o patrimônio social. Então, aquilo que era do império se tornou da igreja e a igreja tinha poder sobre essa gestão. Né? E o próprio Constantino se auto-intitulava o bispo dos bispos. Então, o que foi que aconteceu nesse período? As pessoas, né? Aí foi quando veio esse conceito da ortodoxia, que elas foram vendo que a igreja, com essa união com o Estado, começou a ficar rica e poderosa, e algumas pessoas começaram a ter essa visão, esse entendimento de que
não era interessante essa aproximação da igreja com o Estado, e aí surgiram, né, grupos que se afastavam do meio do convívio, iam para a região desérticas, para regiões montanhosas, né, e eles acreditavam que estavam fora, que estava desconectado da proposta do evangelho, que aquilo não era a essência do evangelho, que eles tinham que viver uma vida mais pura, mais afastada dos prazeres, né? Aí é onde foi um período onde houve uma série de conflitos acerca da questão do batismo, do rebatismo, porque eles queriam ter uma vida de santidade, eles se batizavam e mesmo assim eles continuavam pecando, errando, e não podia ter um novo batismo. Aí é onde que veio esse conceito da penitência, né? Que posteriormente lá com Agostinho definiu, né, a questão do conceito do purgatório. Então, esse grupo de pessoas, né, eles começaram a formar esses grupos de monges, né, do que nós chamamos de monge. Começaram a criar esses monastérios, pessoas afastadas, que se dedicavam mais à questão da espiritualidade, que viviam de uma maneira muito humilde. Né? E, posteriormente, em algumas situações, nós vimos que, às vezes, eles chegavam no estado de mendigagem. Né? Não tinham roupas adequadas, faziam poucas refeições durante o dia, passavam uma vida de necessidade e eles acreditavam que a unificação da igreja com o Estado que produzia essa riqueza não era a essência do evangelho, então por isso eles tinham que viver uma vida de autopunição, de uma vida de privações de uma série de coisas. Então, esse conceito foi estabelecido e estruturado sobre essa cultura católica que nos alcançou. Então, muitas pessoas têm essa concepção, têm essa ideia que ser espiritual, né, é uma pessoa que é totalmente desapegada das questões físicas. Que se eu sou próspero financeiramente, se eu tenho dinheiro, minha espiritualidade vai ser reduzida e como que uma intensa espiritualidade é sinônimo, né, de uma vida sem recursos materiais e financeiros. Isso é um conceito cultural que nós entendemos, porém a essência do evangelho nos leva a entender um caminho contrário. Então, eu preciso deixar muito bem claro sobre a minha visão. Eu não vou dar detalhes sobre esse caso que eu falei para vocês dessa igreja, mas nós precisamos ter a Bíblia como referência, como autoridade, e o obreiro, sim, ele é digno do seu salário, ele é digno da sua remuneração, né? Agora, o obreiro, ele não pode, né? O pastor, ele não pode viver uma vida onde os recursos que venham, né, da congregação para eles sejam muito distantes da realidade da congregação. A gente sabe que cada ministério ele tem as suas especificações, o seu acordo, tem ministério que define o salário fixo, tem ministério que define porcentagem de arrecadação, mas o que seria prudente é que o salário do pastor seja condizente com a média da remuneração que os irmãos têm, né? E levar em consideração também o nível de qualificação daquele pastor. Porque muitos pastores são muito bem qualificados, são homens muito competentes e que se fosse para o mercado de trabalho se dedicar, né, a uma atividade secular, eles teriam um excelente salário. Então, o porquê que ele abre mão de seguir uma profissão secular para poder fazer as coisas, para tocar a obra do reino de Deus, e ele não pode ter uma remuneração à altura da qualificação dele, né? Vamos supor que você esteja numa igreja onde todas as pessoas elas são alcançadas única e exclusivamente pelos benefícios sociais. Eles ganham entre 600 e 750 reais, né? Alguns trabalham e tem ali, ganha salário mínimo, um pouco mais que um salário mínimo. Vamos supor que a pessoa que tenha o melhor salário da igreja, ela ganhe 2.000 reais. E vamos supor que toda essa congregação ali arrecade 10.000 reais por mês, né? Não tem condições de um pastor, né, conseguir manter a igreja, né, nessas estruturas, nessa arrecadação que paga aluguel, que paga água, paga energia, materiais. Não tem como um pastor, por exemplo, ter 60%, 70% da remuneração, né? É justo que ele tenha ali entre 10% e 20%, na maioria dos casos acontece dessa forma, né, desse tipo de remuneração. Agora, uma pessoa que esteja em uma mega igreja, uma igreja de 2.000 pessoas, uma igreja
de grande expressão, né, que arrecada ali valores, né, muito maiores. Então, é justo também que ele tenha uma remuneração maior. Por que o pastor que dirige uma igreja na periferia, né, ali com 50, 70 pessoas, que arrecada 10 mil reais e tem um salário ali de 2 mil reais, por exemplo? Por que um pastor que está numa igreja que tem 3, 4 mil pessoas, que talvez arrecade ali 150, 180, 200 mil reais, ele não pode ter um salário de 10 mil reais? Então, eu defendo esse posicionamento, que a remuneração do pastor tem que ser condizente com a realidade da igreja. E essa ideia de que aumento de espiritualidade está linkado a uma vida de pobreza não é bíblica. Nós não podemos nos apegar ao dinheiro, não podemos ter amor ao dinheiro. O dinheiro não pode ser a proposta e o objetivo, mas o obreiro é digno no seu salário e Deus quer que seus filhos sejam prósperos em todo sentido, inclusive financeiramente. Deus continue lhe abençoando e até o próximo vídeo. Graça e paz.